Bom dia a todos. Professora Liliane, seja bem-vinda. Um prazer recebê-la no nosso hashtag Servidor Cidadão, né? O primeiro online do ano. Já tivemos um evento esse ano presencial, né? E agora estamos iniciando o evento online, né? Teremos alguns mais esse ano. Mas é sempre um prazer, né? Porque temos uma sensação que estamos realmente em todos os campi, estamos chegando a todos os servidores, e um tema tão relevante como esse, né, de falar um pouquinho sobre nutrição. Inclusive, pessoal, a professora Liliane é professora do Departamento de Nutrição da universidade, tem doutorado em nutrição, né, professora? Me corrija se eu estiver errada. E sempre um prazer poder recebê-la, né, receber os nossos colegas para prestigiar os nossos eventos aqui na Progep e levar um pouquinho mais de conhecimento, né, sobre um tema tão relevante aí para todo mundo. Então, o tema de hoje, gente, é o ser humano se alimenta de alimentos e sentimentos. Então, eu acho que já dá para perceber a importância, a relevância realmente do assunto. Professora, fique à vontade, a sala é sua, tenha uma excelente aula e eu espero que todos possam usufruir realmente desse momento para tirar todas as dúvidas, prestar bastante atenção, para a gente poder se nutrir dessas informações, tá, gente? Bom evento a todos. Obrigada, Thaís. Agradeço o convite, que chegou aí para participar do hashtag, do programa hashtag Servidor Cidadão. É um tema, que a gente da área da nutrição recorrentemente, a gente, por mais que não estude profundamente o tema, mas recorrentemente a gente está falando, sobre os alimentos, que eles são complexos, a alimentação e a nutrição é complexa, tem um ambiente que favorece, todos esses aspectos que são os transtornos, e hoje a gente cada vez mais está dentro de um universo que, nos coloca muito mais aí em risco de desenvolver esses transtornos, seja pelas mídias sociais, seja pela ditadura da beleza, muitas das vezes as pessoas esquecem o cunho saúde, que acho que deveria ser o principal quando a gente fala de nutrição, e aí entram para outros caminhos que aí pode realmente desenvolver esses transtornos alimentares. E claro que os alimentos, como a alimentação de uma forma geral é complexa e ela não tem como ela não passar pelos sentimentos, Então, os sentimentos a gente envolve. Se a gente está triste, é aquela história, Se a gente está triste, a gente come. Se a gente está feliz, a gente come. E não está errado, assim. A gente tem que saber exatamente o que é doença e o que é normal do dia a dia, Então, o que eu vou passar aqui para vocês é um pouco do que a gente já conhece, quais são os transtornos, ter tristeza, ter alegria, Esses sentimentos, eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e a gente só precisa aprender a lidar com eles em relação à comida, tá? Então, para a maior parte das pessoas, isso é saudável, Então, a gente tem um alimento que é afetivo, que nos lembra determinados momentos, a família, os avós, Então, os alimentos fazem parte desse complexo aí, que é um complexo mais social, digamos assim. Tá? Então, hoje a gente vai falar, como o Thaís já mencionou, o ser humano se alimenta de alimentos e sentimentos, Aqui eu não vou deixar um diagnóstico, e nem deixar qual é a forma melhor de tratamento, porque isso envolve uma equipe multidisciplinar, mas acho que é importante a gente alertar, como identificar e o que isso sai do campo do saudável para o campo da doença, tá? Como o Thaís já disse, eu sou professora do Departamento de Nutrição, ministro aula da área da clínica, Então, a gente no curso é dividido em parte de alimentos, da parte de saúde coletiva, na parte clínica, então eu sou docente da parte clínica e esse é um dos conteúdos que a gente, aborda na nossa disciplina lá, tá? Então, quando a gente fala em sentimentos, a gente fala aí de algumas emoções que são compostas basicamente assim, de 5 categorias. E essas categorias, que a gente é conhecida de vocês, com certeza, felicidade, que é um estado de consciência plena, satisfeita. Tristeza também é um estado, um estado afetivo caracterizado pela falta da alegria ou um pouco aí de melancolia. A raiva, que é um sentimento de irritação, de agressividade, de frustração. O medo, que eu acho que muitas das vezes o medo aí anda próximo da gente, a gente precisa lidar também com ele, que é uma ansiedade racional, um receio, às vezes até, de viver ou de experimentar determinadas situações. Repugnância, que é um sentimento de aversão, de asco, enfim. Esses são os 5 principais emoções que a gente poderia dizer
que são conhecidas. No entanto, as emoções mais complexas, elas são construídas da combinação dessas emoções, né? Então, o que a gente fala dessas categorias básicas, quando elas se unem entre felicidade, medo, né, entre tristeza e raiva. Então, isso começa a ter algumas emoções que são mais complexas, que são mais difíceis aí de distinguir. E como que esses sentimentos eles estão associados aos transtornos, né? Então, a gente vê que muitos desses sentimentos, eles podem estar associados a uma baixa autoestima, e essa baixa autoestima, ela tem uma relação, um efeito negativo sobre essa regulação emocional, né? Então, é quando a gente fala, eu estou triste, eu vou comer, ou eu estou feliz, eu vou comer, aí tudo a gente vai ver que tudo depende da frequência, de como isso acontece, de como eu enxergo o meu corpo, como eu enxergo a comida, o alimento, enfim. Essa restrição alimentar, ela pode, né, favorecer aí a fomentação de crenças alimentares e tudo isso aí desenvolvendo os transtornos. O que eu quero deixar claro nessa aula de hoje também é que muitas das vezes a gente tem uma ideia de que determinado alimento ele é melhor que aquele, né? Então a gente quando assiste os programas de televisão, eles sempre têm uma tendência de mostrar que aquele alimento ele é um superalimento. Então ele por si só vai fazer determinadas, né, vão trazer determinados benefícios à saúde, sendo que um único alimento ele nunca vai ser capaz de fazer, né, trazer esses benefícios. Então a gente aqui tem que sempre ter em mente que é o conjunto, né, a nossa alimentação como um todo. Tá? E dentro desses aspectos ainda, né, que a gente fala de baixa autoestima, alguns, por exemplo, pessoas que são mais perfeccionistas, né, acabam que não têm uma maleabilidade de pensamento e aí isso também são fatores de risco aí para o desenvolvimento desses transtornos alimentares. E aí a gente tem, dentro desse contexto, né, esse ciclo que ele é muito conhecido, né, que são os pensamentos, sentimentos e emoções e o comportamento, né? Então, independente do gatilho ou do que leva ao transtorno alimentar, o pensamento é que alimenta, né? Então, o pensamento, ele vai alimentar esses sentimentos. Esse sentimento, né, por sua vez, favorece aí a ação, que seria o comportamento desse indivíduo frente aos alimentos, frente a como ele enxerga o corpo dele, por exemplo. O contrário também é válido, tá? Então, o nosso comportamento também favorece né, esses sentimentos e emoções e que, por sua vez, mantém esses pensamentos que a gente vai ver que, a depender do transtorno alimentar, né, é um pensamento de que meu corpo é mais gordo, sendo que ele não é, né? Então, é a forma distorcida como o indivíduo vê o próprio corpo, ou aquele pensamento de que precisa ter o corpo bem definido, precisa ter o corpo ideal e faz de tudo para ter esse corpo ideal, né? Então, isso são as linhas tênues quando a gente olha do que é do cunho de saúde, do que é do cunho patológico ou né, de doença em si. E aí a gente tem, né, dentro desse contexto, essa abordagem, que o alimento, né, como diz o título da palestra, a gente se alimenta de alimentos e sentimentos, mas o alimento ele vai além desse papel fisiológico, né? Então, o comer além da fome. Quando a gente come além da fome, a gente precisa ter bem regulado no nosso organismo, né, a sensação de fome e de saciedade, tá? Muitas das vezes a gente sabe que comeu a mais, muitas das vezes a gente sabe que comeu a menos porque se mantém, né, aquele estado de fome, mas isso dentro do que é fisiológico, né? Então, essa sensação, digamos assim, essa sinalização, ela é bem realizada do que, né, o contrário, como a gente vai ver em pacientes que têm compulsão alimentar, muitas das vezes essa sensação, essa sinalização, ela não é bem feita, tá? Então, muitas das vezes o paciente não tem essa sinalização de que estou satisfeito ou ainda tenho fome, né? Então, tem aí uma desregulação nessa sinalização. Então, o alimento, ele está aí dentro desse contexto social, emocional, né? Então, o alimento em si, ele nos dá prazer, eles nos remete a lembranças, né? Ele tem um simbolismo muito grande, porque a gente se reúne para festejar, e a festa, né, por exemplo, tem o alimento, e tem as nossas crenças, né? Então, tudo isso faz parte do simbolismo da alimentação. Muitas das vezes também relações, né, com algo ou alguém, ou seja, fim de relacionamentos, ou início de relacionamentos, ou a perda, né, de um parente, tudo isso também favorece a esses aspectos mais emocionais,
né, da alimentação, que podem aí favorecer esse comer além da fome. E aí a pergunta, né, que é a principal do nosso encontro de hoje, né, o que são os transtornos alimentares, né? O que eles representam, né? Então, os transtornos propriamente dito que, né, tem no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né, da Associação Americana de Psiquiatria, são as doenças, né, são condições comportamentais caracterizadas por distúrbios graves e persistentes, porque essa palavra persistente ela é importante, tá? No comportamento alimentar relacionado à alimentação e pensamentos ou emoções dolorosas associados à própria alimentação. Tá? Então, essas condições, que é patológica, que é dentro do caminho ou do quesito doença, podem ser condições muito sérias, né, e que afetam aspectos físicos, psicológicos e sociais. E quando não identificado, né, sem uma sensibilização da sociedade, da família, muitas das vezes é rotulado como frescura, o paciente não come, quando sentir fome vai comer, por exemplo, né? Ou comeu muito porque quer, porque está gorda, ela pode parar de comer. Então, a gente tem que ter uma maior empatia aí quando a gente, né, fala alguma coisa em relação a esses comportamentos das pessoas, tá? E aí, dentro desse contexto, né, os transtornos, porque nós estamos falando disso aqui nessa aula, né? Como o Rosi, quando me convidou, disse que era um tema pedido. Então, justamente porque afeta muitas pessoas, o diagnóstico não é um diagnóstico simples, precisa de uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra, né, os médicos, uma equipe mais robusta aí, que entende, que são especialistas no assunto em si, para dar esse diagnóstico, tá? Então, não é um diagnóstico fácil. Então, eles afetam milhões de pessoas no mundo em um dado momento da vida, e na maioria das vezes atingem mais as mulheres. Não significa dizer que os homens não têm a predisposição ou não podem desenvolver. Na verdade, o que a gente diz que são mais as mulheres, porque a prevalência, quando a gente olha os dados, eles, né, a maioria, né, a gente vê uma diferença entre homens e mulheres, mas os homens também podem ser acometidos aí pelos transtornos alimentares, tá? Então, as mulheres aí em torno, né, por volta aí de 12 a 35 anos é quando se dá a maioria dos diagnósticos, né? E aí isso tem algumas repercussões, né, na vida social, na vida familiar, na saúde em si, e que a gente vai conversar um pouquinho desses tipos de transtornos, tá? Então, os principais tipos, né, os que são reconhecidamente pela Associação Americana, né, de psiquiatria, a gente tem anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar e o transtorno alimentar restritivo evitativo, tá? Então, quando a gente olha nesse contexto dessas doenças, a compulsão alimentar, ela é a que tem maior prevalência e é a que é observada com maior frequência, tá? Mas aí, falando um pouquinho de cada um, a anorexia nervosa é uma doença, né, que o paciente, ela tem uma distorção da imagem, ela não se enxerga, né, o corpo como realmente ele é, então tem uma tendência aí para ser caracterizado como a anorexia nervosa, o paciente precisa ter um baixo peso devido à restrição do consumo de alimentos, né? Então ele realmente vai evitar consumir alimentos, e aí por vários motivos, essa restrição leva esse indivíduo a um baixo peso, que é um baixo peso, que a gente diz que é baixo peso quando ele é abaixo do que é considerado normal, tá? E aí esse paciente, ele, né, tem dois tipos ainda, tem essa anorexia nervosa do tipo restritivo, onde ele realmente restringe o consumo de alimentos, e o paciente, né, que tem anorexia nervosa do tipo purgativo, né? Então, ele ainda faz uso, por exemplo, de métodos purgativos, ou seja, de eliminação do que ele comeu, que foi pouco, mas ele ainda assim promove vômito, faz uso de laxantes, né, ou de diuréticos, de forma a perder mais peso, tá? E aí ele não se enxerga, né? Ele se olha no espelho e se vê uma pessoa com sobrepeso, sendo que, na verdade, ele tem um peso aí abaixo do que é considerado normal. A bulimia nervosa, né? O indivíduo, ele tem crises, né, de compulsão alimentar. Então, ele faz, em determinado momento, o consumo de uma grande quantidade de alimentos, né, que quando a gente está falando de alimentos, a gente também está falando de energia, caloria,
E aí, nesse curto período de tempo, ele faz um consumo, né, muito grande desses alimentos, que isso repercute em energia, e essa energia, né, caloria, vai favorecer ele a ganhar peso, tá? Então, o que ele faz? Ele adota métodos também de compensação. E essa compensação, ela é por meio de métodos purgativos, né? Então, vai adotar o vômito, né? Vai tentar expurgar tudo que ele comeu naquele período, né? Então, por meio do vômito, com uso de laxantes, com uso de diuréticos, tá? E aí a bulimia nervosa, ela é caracterizada quando existe pelo menos um episódio, né, dessa compulsão e dessa purgação por semana durante 3 meses. Então, se no período de 3 meses o paciente ou o indivíduo, né, teve essa compulsão e seguida de purgação pelo menos uma vez por semana, isso já é um critério aí para ser avaliado, né, a bulimia nervosa. Esses pacientes também, por sua vez, eles têm vou falar mania, mas a palavra não é mania, tá? Eles sempre têm uma tendência a se pesar, né? Se pesam antes de consumir os alimentos, se pesam depois de consumir os alimentos, se pesam antes, né, de promover a purgação, ou seja, vomitar, se pesam depois da purgação, ou seja, eles ficam muito atrelados ao peso corporal, tá? Não necessariamente eles são obesos, né? Mas eles são muito fixados no peso corporal, na forma corporal, tá? A compulsão alimentar, por sua vez, que já é muito mais frequente, né? O indivíduo, ele tende também a fazer um consumo de alimentos em um determinado período de tempo, um consumo alimentar muito grande, né? Ele consome uma quantidade de alimentos muito grande em um determinado momento. Tem estudos que mostram que o paciente pode consumir até 8.000 calorias num período de 59 minutos em média, ou seja, é muita energia. A diferença é que na compulsão alimentar eles não adotam o método purgativo, tá? Então, para ser considerada uma compulsão alimentar, o indivíduo também, né, ele faz essa compulsão pelo menos uma vez por semana, por um período de 3 meses. Tá? Então, a diferença entre a compulsão e a bulimia é que o paciente que tem a compulsão por comer, ele não faz o método purgativo. O transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é um transtorno que foi incluído na última edição, né, desse manual da Associação Americana de Psiquiatria. Ele, anteriormente, ele era denominado de neofobia alimentar, de paciente seletivo, né, que tem seletividade alimentar, e ela está relacionada a muitas outras doenças, tá? Então, o paciente, ele acaba consumindo poucos alimentos, uma quantidade, né, de alimento pequena, e isso está associado, por exemplo, a consistência dos alimentos, a cor, ao sabor, né? Mas muito mais a consistência, a cor, que estão relacionados aí com esse transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, é observado muito mais em crianças, né? Que é aquele período que os pais estão, né, fomentando os hábitos alimentares da criança e percebem que ela não come determinados alimentos, só come alimentos, por exemplo, liquidificados ou em outras consistências que não da alimentação normal, tá? E a gente também tem outros tipos, né, de transtornos que também são a ruminação e a pica, que são referidos também no manual da Associação Americana de Psiquiatria, né? Mas a ruminação, ela é um estado onde o paciente mastiga a comida, né? Engole, na verdade, a comida é regurgitada, ou seja, ela volta do estômago para a boca, o paciente continua mastigando e depois ele engole. Tá? Então, muitas das vezes, o diagnóstico da ruminação ela é dificultada, porque muitas vezes né, o paciente ou quando os médicos não, né, pensam que pode ser um tipo de transtorno, pensa que é um tipo de refluxo. Né? Então, o paciente também ele se sente incomodado, mas ele não tem um controle. É como se o músculo que tem aqui na região da barriga, ele se contraísse e a comida, né, retornasse, ou seja, regurgitasse. A pica, por sua vez, ela é um distúrbio onde o paciente ingere substâncias que não são nutrientes, tá? A gente vê muito isso associado a algumas deficiências, então vocês já podem ter ouvido falar, paciente, criança que come o barro, né, o barro da parede. Então, um tipo de pica, mas esse tipo de pica não é um distúrbio porque está associado a uma deficiência,
provavelmente. Então, como também aqueles pacientes que consomem muito gelo, né? Tem esses pacientes que consomem muito gelo. E também é considerado pica, mas não é do tipo do transtorno alimentar, tá? E aí eu deixei ortorexia e vigorexia aqui em interrogação, por quê? A ortorexia, ela não é citada no manual, né, no diagnóstico dos transtornos alimentares, mas é uma situação onde o paciente ele tem um exagero para as comidas que são saudáveis, né? Então, ele não come outra comida que não seja saudável, que tenha baixa quantidade de açúcar, que não tenha gordura, né? E aí, quando a gente olha o grupo de risco para essa doença, estamos nós, os profissionais de saúde, tá? Especialmente os nutricionistas, né? Então, acaba que vira um tipo de transtorno por isso, né? Porque não consegue comer outra comida que não seja, né, saudável, dentro das características de qualidade mesmo do alimento. Então, isso também sai do estado que é saudável para o estado que é um transtorno, tá? E a vigorexia, que na verdade não é um transtorno alimentar, né, mas, né, tá dentro de transtornos que a gente pode alertar, né, coloquei muito mais como alerta, onde o paciente ele sempre vai se achar pequeno em termos de músculo, né? Então, é um paciente que tem faz um excesso de exercício físico porque ele quer ter músculos maiores ou formar músculos, digamos assim, né? Então, esse excesso, né, de fazer atividade física com esse objetivo de formar massa muscular, né, de se fazer grande no sentido, né, de maior massa, também é um transtorno e está lá dentro desse manual, mas não como transtorno alimentar, tá? Ele está dentro de outras categorias de transtorno, mas trouxe aqui, né, como um alerta também. E aí, por que a gente está falando disso, né? A prevalência desses transtornos, né, está cada dia maior, e eu acredito que como a gente ainda não tem muitos dados, né, do período aí da pandemia, acredito que os próximos estudos, os próximos dados aí vão mostrar um aumento ainda maior, né, desses casos. Então, aqui nesse gráfico, é muito mais para a gente mostrar aqui que os outros transtornos, né, que não são exatamente anorexia nervosa, bulimia nervosa e nem os transtornos do comer compulsivo, mas todos os outros, né, está aqui em grande proporção, muito maior nas mulheres do que nos homens, tá? É muito mais aqui para a gente ver aqui uma proporção. O transtorno do comer compulsivo está aqui entre os transtornos seguidos, né? O de maior proporção, de maior prevalência, também bem maior nas mulheres do que nos homens. E aí uma coisa que é para chamar atenção, né, é que o pico, né, dessa prevalência, ela está aqui, ó, por volta dos 15 anos, né, mais ou menos aqui na fase da adolescência, até próximo aqui dos 40 anos. Tá? Então, não significa dizer que nas outras faixas etárias não vai, né, ter o diagnóstico, a pessoa pode não desenvolver, mas a prevalência, né, ela é muito maior aqui nesse grupo de pessoas entre 15 e 40 anos. Tá? Em média, nesse estudo que foi publicado em 2021, né, referente aí à prevalência até 2019, eles estimaram em torno de 55 milhões, né, 55 milhões de pessoas para cada 100 mil habitantes, tá, de transtorno, de algum dos tipos de transtornos alimentares aí no mundo, tá? Vejam que a anorexia nervosa ela é que tem menor prevalência, tá? Seguida aqui da bulimia nervosa, e muito mais aqui nas meninas do que nos meninos. Então, trazendo um pouco da compulsão alimentar, né, que é dentro desses que eu acabei de falar, é o que tem maior prevalência, né? Esse estudo de 2022, ele tenta, né, mapear, trazer a partir desse mapa mundi, mostrar onde os dados estão. E aí o que eu quero chamar a atenção é que essas doenças elas são ainda negligenciadas, tá? Então todo esse espaço branquinho, né, aqui do mapa, são regiões onde a gente não tem ainda dados suficientes para fazer uma prevalência, por exemplo, somente de compulsão alimentar, tá? Então ainda é uma doença negligenciada, talvez por essa dificuldade de fazer o diagnóstico. Então os estudos precisam ser mais concisos, né, para se chegar a esse diagnóstico.
Mas vejam que aqui no Brasil é uma das maiores prevalências, tá, de transtorno aqui, a mesma prevalência para homens é a mesma para mulheres, né, de 4,7% da população. E ainda assim, esses dados aqui são oriundos de poucos estudos e muitos desses estudos ainda preliminares, tá? Então, nesse artigo eles fazem essa ressalva, né, que os dados, por exemplo, da região aqui da América Latina, né, são dados ainda preliminares. Então, por que será que os casos, né, eles são crescentes? Então, a gente vê que as pessoas ainda estão aí nessa luta, né, contra esses instintos emocionais vinculados à alimentação e também com esse objetivo do ser magro, né? Então, essa busca pela magreza não associada à saúde, ela, quando sai do caminho, né, que é saúde, e vai para a beleza, né, para a magreza a qualquer custo, isso a gente está caminhando aí para esse desenvolvimento desses transtornos. Além da fuga da obesidade, né? Então, sempre vai ter aquelas pessoas que sempre estão em dieta. Não estou dizendo que as pessoas que sempre estão em dieta vão desenvolver transtornos, tá? Mas o que a gente vê no cotidiano é que sempre estão em dieta e, às vezes, as pessoas não pensam em mudar o padrão da alimentação, tá? Que é mudar os hábitos alimentares. Que uma vez que você muda os seus hábitos alimentares de forma, né, sistemática, frequente, com o tempo você já... seu próprio paladar já não faz, né, questão de comer outros alimentos e com isso também você favorece aí a redução do peso ou a manutenção quando a gente fala de peso dentro do ideal, tá? E aí tudo isso, né, quando a gente está falando desses transtornos, a gente vê que o foco é a magreza, na maioria deles, né? Então esse foco da magreza, por quê? Porque a magreza ela está relacionada, né, ao sucesso, porque aquela modelo que saiu no Instagram tal ou na revista tal, ela mostra, né, o sucesso dela a partir do corpo, da beleza, tem um relacionamento afetivo, né, considerado de sucesso, atrativa, ou seja, tudo isso está relacionado ao, digamos assim, ao ápice do sucesso, né, quando a gente mostra que esses questionamentos, né, essas questões de uma forma mais simplista, né? Mas será que emagrecer a qualquer custo vale a pena? Né? Porque esse emagrecer a qualquer custo, né, pode levar ao desenvolvimento dos transtornos alimentares. E aí existem alguns modelos, né, de componentes de imagem corporal. Eu trouxe esse, de slide de 1994, onde a imagem corporal ela é dividida, né, ou ela pode ser visualizada por dois componentes. Um componente perceptivo, onde a pessoa tem uma distorção da imagem corporal, por exemplo, anorexia nervosa, a pessoa não enxerga com o peso que ela realmente tem, então uma pessoa com baixo peso, mas se enxerga com excesso de peso. E o componente atitudinal, né, onde a pessoa tem uma constante satisfação corporal, depreciação do seu corpo, evita olhar para o seu corpo, ou faz investimentos extremos no corpo. Então, existem aquelas pessoas que sempre estão no esteticista, fazendo atividade física, fazendo dieta, ou seja, quando sai de novo, vou repetir, quando sai de novo do cunho do saudável para o cunho patológico, tá? E aí aqui entra aquele do ciclo, né, que a gente já falou, onde os pensamentos alimentam os sentimentos, os comportamentos ou ações, tá? E aí, como que pensa uma pessoa, por exemplo, que sempre está fazendo, né, dieta ou do tipo bulimia nervosa, né? Então, a pessoa se acha gorda, restringe a alimentação, né, pela falsa sensação de controle, ou seja, a partir de agora eu não vou comer nada, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso manter meu peso. Parte, né, dessa privação física e emocional, se revolta contra as regras autoimpostas, né? Então, começa a sentir raiva, então parte para o tudo ou nada. E esse tudo ou nada aqui é a compulsão alimentar. Então, ela come, né? Até chegar numa sensação de culpa, ou seja, perdi o controle, agora eu vou purgar, vou eliminar tudo que eu comi, me sinto mal por ter comido e feito a purgação, agora eu vou comer para me confortar. Tá? E aí retorna todo esse ciclo aqui. E aí, quando a gente fala de bulimia nervosa, quando isso acontece, lembra que eu falei, quando acontece uma vez por semana, a cada 3 meses, já é um indício da bulimia nervosa. E a bulimia ela ainda tem alguns graus, né? Leve, moderado e grave, que isso varia de acordo com a quantidade
de compulsão e purgação que o paciente faz por semana. E aí, faço a pergunta, né, para vocês, assim, quais fatores contribuem para o desenvolvimento dos transtornos alimentares? A gente aqui já falou de alguns, né? E aí a gente tem alguns fatores que são contribuintes, né? Então, a gente tem os fatores biológicos genéticos, ou seja, já foi evidenciado que pessoas da mesma família, né? Então, se os seus pais ou alguém, né, do seu ciclo familiar próximo tem transtorno alimentar, a chance de você ter também é maior. Lembrando que quando a gente está falando de aspecto genético a gente não muda, né? Você nasceu com aqueles genes para determinadas doenças você vai ter, não tem como mudar os seus genes, o que você vai mudar é o ambiente, né? Então, quando a gente fala que a pessoa tem uma herança genética para determinada doença, essa herança genética, para a maioria das doenças, ela não se sobressai. O que vai fazer com que o indivíduo desenvolva a doença são os fatores ambientais. Eles têm um maior peso para o desenvolvimento da doença. Tá? Então, se eu já carrego essa genética para determinada doença e no meu ambiente, né, eu não faço nada que eu melhore ou evite o desenvolvimento dessa doença, então eu só estou potencializando o desenvolvimento dessa doença. Tá? Então, aqui é só um aspecto que, quando a gente diz que alguém tem uma herança genética para determinada doença, isso não é um atestado, né? Pronto, você vai ter a doença. Você tem maior chance, e agora, sabendo que eu tenho maior chance, eu tenho que modificar o meu ambiente. Tá? E nas doenças dos transtornos alimentares, esse ambiente são os fatores psicológicos, fatores sociais e culturais. Quando a gente fala de fatores psicológicos, a gente fala muito de emoção, que foi o primeiro slide. Né? Como você lida com as suas emoções? Você restringe as suas emoções ou você vivencia essas emoções? Né? Então, quando as pessoas elas evitam os sentimentos, evitam vivenciar essas emoções, elas estão, né, favorecendo ainda mais o desenvolvimento desses transtornos. E, lógico, a parte social e cultural, que é um pouco do que a gente já falou, né? Então, essa ditadura do ser magro, a ditadura da beleza, a cultura do que é feliz, né? Um indivíduo magro, traz sucesso, enfim. Tudo isso aqui a gente precisa distinguir bem, né? Até porque as mídias sociais, elas são enganosas. Então, as pessoas só postam as coisas boas e por trás daquele smartphone vai ter realmente uma pessoa que deve ter medo, que chora, que nem tudo dá certo na vida dela, como ela posta. Então, a gente precisa ser crítico também quando a gente olha para esses aspectos. E aí o que eu chamo a atenção é que, por mais que a gente esteja falando aqui que a maior prevalência, né, dos diagnósticos na fase da adolescência até os 40 anos, por exemplo, as mulheres estão lá entre as com maior prevalência, mas os transtornos alimentares podem acontecer em qualquer idade, tá? Independente do sexo, tanto em mulheres quanto em homens, de qualquer peso corporal, se a pessoa é magra, se a pessoa tem um peso normal, se a pessoa tem um sobrepeso, obesidade, não importa, o transtorno ele pode ser desenvolvido independente do peso corporal da pessoa, independe também da origem racial e étnica, ou seja, todos estamos, né, expostos e temos aí, se a gente não lidar bem com as emoções e com a alimentação, a gente pode aí fazer parte do grupo de risco, tá? Esse estudo, ele também é recente, 2022, né? Então, ele mostra que os sintomas dos transtornos alimentares, eles estão intimamente relacionados, né? Como, por exemplo, com dificuldade de resolver problemas, pacientes que evitam as emoções, pacientes que não aceitam as emoções, pacientes que têm uma deficiência na concentração, ou seja, de ver as emoções, enfim, que suprime as emoções. Então, aqui a gente tem aqui um apanhado de emoções, né, ou de dificuldade de lidar com essas emoções, favorecendo aqui os transtornos alimentares, tá? Um dado interessante que aqui ele mostra pela quantidade de estudos. Nesse artigo, eles avaliaram 104 estudos, né, de desordens alimentares, de transtornos alimentares. Quanto mais, né, larga que for a linha,
maior quantidade de estudos viu, né, esse problema relacionado aos sintomas dos transtornos alimentares. Por exemplo, aqui, dificuldade de solucionar problemas, né? Então, uma grande parte dos estudos, devido à largura aqui dessa linha, avaliou esse quesito, tá? E aí o que eles viram é que o IMC não era foco, mas, né, do estudo, e também, como eu falei, independente do IMC, o paciente pode desenvolver os transtornos, mas em relação às emoções e à sintomatologia dos transtornos, os pacientes que tinham um IMC mais baixo, ou seja, que tinham menos obesidade, eles sabiam lidar melhor com essas, né, com essas emoções do que os pacientes que tinham um IMC mais alto, ou seja, um sobrepeso e uma obesidade, tá? E aí aqui a gente tem os fatores psicológicos que podem predispor esses distúrbios alimentares, né? Então a gente já falou da baixa autoestima, do perfeccionismo e rigidez, isso aqui é muito visto nos pacientes que têm anorexia nervosa, e aqui faz uma ressalva, né, que indivíduos com traços de transtorno obsessivo compulsivo apresentam um prognóstico pior para o tratamento, né? Então, muitas das vezes o paciente pode ter um somatório de transtornos, né, de transtornos dentro da categoria mentais, tá? Distorção da imagem corporal, né? Então tem uma alteração na percepção, ou seja, foca muito mais nos detalhes do que no quadro mais amplo do corpo. Pacientes que têm depressão, ansiedade pré-existente também têm maior predisposição, tá? E os distúrbios de personalidade. E aí o que a gente traz, né, o que vem se estudando, como eu falei, são doenças negligenciadas no sentido de poucos estudos, né? Tem muitos ainda tentando avaliar, identificar os transtornos, mas estudos que avaliam as relações mais biológicas, por exemplo, ainda são poucos. O que a gente sabe, como eu falei para vocês, existem essas alterações na sinalização da fome e da saciedade, né? Que isso já é bem visto tanto nos pacientes obesos em si, né? Então, os pacientes que têm a compulsão alimentar, já foi visto também indícios dessa falta ideal dessa sinalização de fome e saciedade. E o que vem sendo estudado aí nos últimos anos é o eixo intestino-cérebro. O que isso significa, né? Que tudo que a gente come vai repercutir no tipo de bactéria que a gente tem no nosso intestino, tá? Então, imagina que a gente, enquanto um ser, né, nós seres humanos, temos um genoma, ou seja, todo o conjunto dos nossos genes, ou seja, o nosso DNA é muito complexo. Agora, imagine vários, né, serezinhos vivos dentro do nosso intestino e cada um tem o seu genoma, né, específico. Então, existem aqui, dependendo do que a gente come, do nosso padrão alimentar, isso pode favorecer, né, micro-organismos, né, que a gente vai ver que podem ser bactérias, podem ser fungos, tudo isso diverge conforme o padrão alimentar pré-existente. Um exemplo bem clássico não sei se vocês já ouviram falar, se vocês viram nessas reportagens, que tem um padrão alimentar do Mediterrâneo, né? Que é aquele lá da Europa, que os pacientes consomem vinho, mais vegetais, azeite de oliva em grande quantidade. Aquilo faz parte dos hábitos daquelas pessoas. Esse tipo de padrão alimentar, né, está associado, ou seja, tem uma relação com uma melhora da qualidade ou dos tipos desses micro-organismos que vivem aqui no nosso intestino, tá? Quando a gente melhora o tipo desses micro-organismos que moram aqui no nosso intestino, a gente reduz, por exemplo, processo inflamatório, a gente melhora o humor, né? Então, existe uma relação aqui do nosso intestino com as doenças, né, que são aqui tratadas, ou seja, como local, o cérebro. Tá? Então, o intestino, ele modula o cérebro, por exemplo, favorecendo os neurotransmissores, ele pode tanto favorecer a ansiedade, a depressão, quanto também diminuir, tá? Favorece o humor, o comportamento, e o contrário também. O cérebro aqui influencia a mobilidade do intestino, as secreções, o aporte de nutrientes, ou seja, tudo que a gente come vai ser transformado em nutrientes, isso vai ser absorvido e utilizado, tá? Então, a gente precisa ter um equilíbrio da microbiota intestinal. O que foi visto é que, dependendo do padrão
desses micro-organismos aqui do nosso intestino, isso favorece ainda mais os transtornos, tá? Isso foi visto especialmente na anorexia nervosa. E aí tem sido visto muitos outros estudos relacionados com comportamento, com depressão, com ansiedade, enfim. O que eu chamo a atenção é que o que a gente come vai estar influenciando de alguma forma aqui as doenças, e aí a gente também pode falar aqui das doenças relacionadas à saúde mental. E aí, quais os grupos são mais vulneráveis para os transtornos alimentares? Eu faço essa pergunta por quê? Porque todos estamos, né, vulneráveis, a depender, né, da situação, por exemplo, da ortorexia, que não é exatamente um transtorno, mas os profissionais de saúde, por exemplo, estão mais vulneráveis, os nutricionistas. Então, a depender do tipo dos transtornos, né, alguns grupos podem estar mais vulneráveis que outros, tá? Então, a fim de ajudar a entender um pouco mais assim das pessoas que estão sofrendo algum distúrbio alimentar ou um transtorno alimentar propriamente dito, a Universidade de Michigan fornece os seguintes sinais, né? Isso são sinais de alerta. Então, para saber se você tem ou se você conhece alguém que tem, tá? Então, pessoas que flutuam muito peso, né? Então, tem muita alteração no peso. Então, às vezes, é uma perda de peso grande, a pessoa perde em pouco tempo muito peso, mas, como a gente já sabe, que quando isso não é uma modificação de hábitos, a tendência é que o paciente, né, tenha um reganho desse peso que ele perdeu, tá? Frequência também nessas flutuações de peso. Então, sempre tá perdendo e ganhando, né? Então, nunca tá aí de falar de bem com a balança, digamos assim. Tem preferência por fazer suas próprias refeições, ou seja, são pessoas muito mais rígidas com esse pensamento, não comem fora de casa, né? Fazem questão de comer algo diferente na frente da família para mostrar que é mais saudável, né? Que não come determinados alimentos. Expressa a insatisfação do corpo de forma excessiva, então sempre está falando que não gosta do corpo, que precisa emagrecer, ou seja, sempre tem um porém em relação ao corpo. Restrições alimentares extremas, né? Então, que não comem se não for, né? Não comem todos os alimentos, só comem alimentos que são com pouca caloria, alimentos que têm baixo teor de açúcar, de gordura, enfim, às vezes sai, inclusive, do que é saudável para a quantidade, né? Então, na anorexia nervosa existe isso, os pacientes não fazem uma restrição pela qualidade, e sim pela quantidade de energia, tá? Tem pacientes também que fazem muito exercício físico e acabam deixando em segredo para não parecer o louco, né? O louco do exercício físico, a louca, enfim, acaba fazendo esse exercício físico mais em segredo. Sentimentos de culpa após comer, eu não deveria ter comido, eu comi demais. Então, às vezes, a gente precisa ficar em alerta quando isso é sempre, né, um sentimento externado por essas pessoas. E frequência em se pesar, como eu falei para vocês, tem pessoas que se pesam de manhã, de noite, antes de comer, depois de comer, antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro. Então, isso aí favorece esse transtorno alimentar. E aqui eu trouxe uma entrevista de uma pessoa com compulsão, tá? Então, também foi publicado nesse artigo aqui de 2022. Então, o entrevistador pergunta, né? Você poderia descrever um episódio típico de compulsão alimentar? Então, aí o paciente responde, assim, para mim, minhas compulsões são desencadeadas por emoções negativas, portanto, quando me sinto mal ou quando me sinto só. E então, de repente, toda a massa, que ele quis dizer de uma pastelaria, desapareceu. Eu nem tinha notado, porque perdi o rastro dela. Imediatamente depois, geralmente, me sentia melhor. Mas com o passar do tempo, me senti muito pior do que antes, porque primeiro você está fisicamente cheio por comer demais, e depois também você tem uma consciência pesada. Então vejam que eles comem e se sentem mal e têm essa consciência, ou seja, é um loop, né? Um ciclo. Depois ele continua. Como a compulsão alimentar tem afetado sua vida em geral? Depois, claro, responde o paciente, né? Depois, claro, havia também a consciência constantemente culpada, porque você estaria sempre comendo e, portanto, tendo esses pensamentos, né? De culpa, ele quer dizer. E isso era um fardo muito grande no dia a dia do paciente. O que lhe causou angústia mais significativa?
a consciência culpada, os pensamentos negativos. Então, porque você, então, sempre questiona completamente sua própria identidade e não pode mais olhar para isso isoladamente, ou seja, apenas em relação à alimentação. Meu peso era um fardo enorme, especialmente porque, com o passar do tempo, ele estava afetando a minha saúde física também, através de problemas no quadril e da falta de ar, de modo que você podia notar que não conseguia acompanhar os amigos durante as caminhadas ou esportes, o que é tudo muito estressante. Então, veja como é angustiante, né, o pensar desses pacientes, né? Então, não é um tratamento simples, né? Então, por isso que envolve aí muito cuidado, né, no tratamento e no apontar se a pessoa tem ou não tem transtorno, tá? E aí, como a gente está falando, esses transtornos eles estão relacionados às mídias sociais, né? E isso também já está sendo foco, né, de muitos estudos. Então, esse estudo ele mostrou, né, que associações significativas entre o uso das mídias sociais e a insatisfação corporal, ou seja, e os transtornos alimentares, ou seja, quanto mais as pessoas olham e não fazem uma avaliação criteriosa do que elas estão vendo, né, elas atribuem isso a que elas não conseguem, portanto, elas têm uma insatisfação corporal, tentam a todo custo chegar naquele ideal, né, que pode não ser alcançado, e isso desencadear os transtornos alimentares. Nesse estudo, eles inclusive verificaram, né, quanto maior o tempo do uso, por exemplo, do Instagram pelas meninas, né, maior foi o score, ou seja, esse score de desordem, de transtorno alimentar, tá? Então, quanto maior o tempo de uso das mídias sociais, maior o desenvolvimento ou a chance aí de transtornos alimentares, tá? Então, muito cuidado aí na utilizar essas mídias sociais. E aí, por que essas mídias sociais predispõem a esses transtornos, né? Então, isso a gente já vê no nosso cotidiano, né? Então, a pessoa que edita suas próprias fotos pode ser acometida, ou seja, antes, o que a gente via nas revistas, na internet, tudo era passado por um software, né, que só as revistas, só as editoras tinham, né, mas agora a gente já tem tudo isso no celular. Então, as pessoas que editam a própria cintura, por exemplo, tentam deixar, por exemplo, elas mais magras, elas podem ser pessoas com maior probabilidade de desenvolver. Pessoas que vê essas imagens editadas podem também ser acometidas, então, às vezes a gente olha, nossa, como a fulana, né, estava maravilhosa, enfim, daqui a pouco sai uma notícia que aquilo que a gente estava vendo, né, passou por Photoshop ou por algum recurso, né, de melhoramento de imagem. Essas pessoas também, né, têm umas normas de beleza inalcançáveis, né, então essas normas elas são perpetuadas, elas sempre querem mais, então sempre estão na esteticista, depois querem um outro tratamento e querem emagrecer mais e fazem, e acontece, e isso pode predispor também a esses transtornos. E tudo isso, né, tem um impacto numa crise de saúde mental que prospera aí na má imagem corporal. Então, como a pessoa se enxerga, muitas das vezes não é como ela realmente é. E aí, o que impacta o que sentimos sobre o nosso corpo? Os homens e as mulheres, eles enxergam isso diferente, tá? Então, as mulheres acham que as mídias sociais impactam mais elas, como elas se sentem sobre o corpo, seguido aqui de TV e filmes. Para os homens, né, outras questões que não as que foram perguntadas favorecem, impacto, depois vêm as mídias sociais. Tá? Uma coisa que chama atenção nesses critérios, nessas categorias, é que para as mulheres, né, a saúde não aparece. Para os homens é bem pequeno o percentual, mas é uma categoria que já aparece aí quando o homem considera que a saúde, né, impacta como ele sente o próprio corpo. Então, isso aqui vale também para ficar de reflexão, tá? E aí o tratamento, né? Como são doenças complexas, né? A gente não tem como apenas um profissional atuar, tá? Então, o tratamento desses transtornos deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar que deve ter, pelo menos, né, médico clínico geral, médico psiquiatra, um psicólogo, nutricionista. Lógico que outros profissionais podem fazer parte, né, dessa equipe, mas essa é a equipe mínima, né, para ajudar aí no tratamento
dos transtornos alimentares. E aí eu deixo um alerta bem grande, tá? Dietas muito restritivas, né? Então, existem estratégias, por exemplo, como jejuns prolongados, que quando instituídas, devem ser instituídas por profissional bem habilitado, tá? Que esse acompanhamento desse tipo de estratégia seja um acompanhamento bem próximo, com exames, enfim, para que não seja jejuns por jejuns e isso, né, se converter aí num transtorno. E a ideia de superalimentos, né? Então, às vezes, aquele alimento, ele vai me emagrecer. Eu vou comer, tomar chá disso, porque vai aumentar o meu metabolismo e eu vou emagrecer mais rápido, tá? Então, tome cuidado com todos esses, né? São coisas que podem ser utilizadas quando bem acompanhadas, tá? Mas isso fica o alerta, porque tudo isso tem que ser muito bem avaliado e saber se realmente o paciente precisa, tá? De novo, eu volto que a mudança de hábitos alimentares, né, de uma forma mais natural, e rotineira, né, com o tempo, não de um tempo muito curto, mas com essa mudança aí, deixa o paciente no depois muito mais livre para fazer as suas próprias escolhas, sabendo do que cada alimento vai trazer de benefício para a sua vida, sem ser algo muito rígido. E aí, para fechar, né? Não vou trazer tratamento porque isso não é objetivo, mas um alerta. Então, acho que a gente pode seguir aí os passos de uma alimentação saudável que estão instituídos no Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Então, nem todo mundo conhece o nosso guia, né, alimentar. É um dos guias alimentares mais bem conceituados no mundo, justamente porque ele muda muito o padrão do nutriente, que antes a gente dizia tem que consumir tanto porque vai ter os nutrientes A, B e C, e agora não, é o conjunto da alimentação que favorece essa saúde. Né? Então, dentro desses passos para alimentação saudável, estão fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação, utilizar óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos ou criar preparações culinárias, limitar o consumo de alimentos processados, e aqui eu faço uma ressalva bem grande. Pacientes que fazem a compulsão, né, alimentar, que consomem uma grande quantidade de alimento em um período pouco de tempo, eles, né, fazem uso de alimentos ultraprocessados, né, salgadinhos de pacote, embutidos, refrigerantes, leite condensado, né, doces, tudo isso tem uma densidade de energia muito grande em uma pequena porção, tá? Então, a gente precisa limitar esse consumo desses alimentos, né, processados ou ultraprocessados, na verdade, evitar os alimentos ultraprocessados, porque eles são muito ricos em sódio, em gorduras saturadas, e muitas das vezes eles não trazem os benefícios que o paciente quer, né, quando a gente fala em saúde, em manutenção do peso, tá? Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre que possível em companhia. Por que o guia traz isso? Porque cada dia mais a vida está mais corrida. Então, as pessoas comem na frente do computador, comem na frente do celular, trabalhando. Quando não está trabalhando, não está prestando atenção no que está comendo, está rodando, né, o feed das mídias sociais. Então, isso a gente precisa prestar atenção. Então, a gente precisa colocar a nossa atenção porque a gente está comendo, tá? Senão a gente sempre não colocar, ou vai comer mais, ou nem vai prestar atenção no que realmente está comendo. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. E aqui eu acho que em Sergipe a gente tem, né, uma boa rede de feiras livres, e eu acho que a gente precisa fazer uso, né, de comprar alimentos nas feiras. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, que é um item que está sendo perdido, né? Então as pessoas não querem mais cozinhar, não dividem mais uma receita, então isso é muito salutar e saudável, tá? Planejar o tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, então muitas das vezes a gente planeja tudo, né? Como vai ser a semana, o que eu vou fazer do meu trabalho, mas nunca ninguém para direitinho para pensar no que vai comer, né? Por exemplo, naquela semana, num dia para o outro, enfim. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora, tá? E para essa aula de hoje, esse item 10 ela é importantíssimo, tá?
Então, ser crítico quanto à informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais, e eu incluo aqui nas mídias sociais, tá? E aí, para fechar, né, essa charge, porque eu acho que ela fala, não só da aula de hoje, mas ela fala de muita coisa na nossa vida, tá? Então, como a gente está falando de sentimento, então nunca estamos satisfeitos com a nossa aparência, né? Mas também, né, vou olhar para o outro lado, você está lá e alguém diz, menina, como você engordou, ou nossa, como você emagreceu, tá doente, né? Não acredito que você cortou o cabelo, era tão lindo do outro jeito, ou seja, as pessoas sempre estão questionando nossas escolhas ou nossas formas, né? Então, fica o alerta aí para a gente saber lidar também com como os outros podem nos influenciar, tá bom? Agradeço mais uma vez o convite, espero ter contribuído aí com um pouquinho de um alerta e estou à disposição para caso alguém queira fazer alguma pergunta. Bom dia, professora. Tudo bom? Bom Meu dia. nome é Bianca, eu trabalho na ADBEP e nós temos só apenas uma dúvida colocada. Eu acredito que as pessoas ficaram tão impressionadas e estão ainda assimilando as informações que não externaram. Mas nós temos uma da Raíssa e depois eu gostaria de fazer um comentário meu. Né? Claro, talvez claro. até inverter, talvez eu faça logo esse comentário e passe a pergunta. O meu comentário seria, a impressão é que nós buscamos, eu falo nós, porque todo mundo sempre tem esse anseio de felicidade, e quando se coloca a magreza, é como se atingisse a magreza, atingisse toda a felicidade. E a gente sabe que não é assim, porque a felicidade é um componente de informações e atitudes e impressões que nós temos da vida. E aí, quando a pessoa, com todas essas questões, chega na magreza e não alcança a felicidade idealizada, ela se sente também meio traída. Talvez até retorne toda aquela compulsão. É só uma observação, uma impressão minha. E eu vou colocar a pergunta da Raíssa, aí depois a senhora pode fazer as considerações, né? A da Raíssa foi muito interessante a pergunta, porque ela coloca assim: alguns países da Europa proibiram que empresas vinculassem campanhas comerciais com modelos muito magras. Esse tipo de ação realmente faz algum impacto positivo ou é apenas alguma coisa muito rasa? E isso eu estou acrescentando a pergunta dela. As empresas talvez tivessem que se aprofundar, a mídia ou qualquer outra instituição. Obrigada, Raíssa, pela pergunta. Eu acho que é um início, né? Eu acho que pode ainda estar na superficialidade, mas eu acho que é um início, porque eu acho que isso vem muito mais do padrão de magreza das modelos, né? Que aí as modelos que fazem parte do grupo de risco de anorexia nervosa, por exemplo, muitas das vezes teria que atingir um peso muito abaixo do que é considerado saudável para que elas tenham sucesso ou que algumas marcas, né, patrocinem ou as convide para os eventos, né? Então, acho que isso é um início. Acho que para essa questão das modelos, né, da magreza, mas para o quesito transtorno em si, a gente tem que trabalhar muita coisa, tá? A gente tem que trabalhar a regulamentação de propaganda também, considero, né? Então, às vezes, a área da nutrição, ela briga muito com indústrias de alimentos, mas a gente quase sempre perde, né? Então, o nosso guia, por exemplo, que trata de alimentação, de alimentos mesmo mais in natura, 2 anos, 1 ano e meio atrás, estava né, sendo questionada pela agroindústria, né? Então, a gente tenta sempre, né, melhorar essas questões de regulamentação de imagem, regulamentação de rótulo, regulamentação, né, de propaganda, mas quase sempre a gente perde. Mas acredito que isso é um passo inicial. Talvez não seja a melhor forma, mas acho que a batalha é grande com essa indústria. E concordo com você também quando você diz que realmente você pode não aquela felicidade idealizada, né? Então você chega lá
ver que não é tudo aquilo, e muitas das vezes a gente vive isso não com a magreza, mas com outras questões pessoais, né? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Você atinge, você vê que a felicidade não é isso, né? Então, realmente, as coisas como a gente se reconhece e como a gente lida com isso, tá? Então, quando os artigos mostram que eu preciso viver meus sentimentos, é que muitas das vezes a gente esconde eles, né? Então, por exemplo, alguém morre, você vive um luto, você não vive o luto, depois vai passar um tempo e você vai sofrer por não ter vivido o luto, né? Então, muitas das vezes, a melhor coisa é você viver os sentimentos naquele momento, né? Então, é um luto, é um término de alguma coisa, perdeu um emprego, perdeu alguma coisa. Viver o sentimento, porque senão isso pode se transformar depois em algo, não um transtorno alimentar, mas um outro tipo de transtorno, né? Que está aí dentro das doenças cognitivas ou caracterizadas aí como da saúde mental propriamente dita, né? Então, acho que fica também a mensagem de vamos viver nossos sentimentos. Exato, professora. Agradeço muito e Rose já vai entrar para dar as últimas palavras e os agradecimentos. Obrigada. Rose, você está aí? Estou, viu? Mas não estou conseguindo. Bom dia, professora Liliane. Bom Muito dia. obrigada, viu? Excelente palestra, viu? Eu estava aqui comentando com uma colega sobre isso. E eu tenho certeza que o objetivo foi alcançado das pessoas que pediram e a gente também na nossa conversa, e eu notei que realmente o objetivo foi atingido. Então, muito obrigada mesmo pela sua palestra, viu? Excelente, professora. E agradeço também a atenção de todos. Queremos avisar também que o nosso próximo hashtag será presencial. A gente está intercalando e o tema vai ser muito bom, eu acredito. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Rose, e obrigada a todos pela presença também.